Você já se viu diante de algo tão grande, tão assustador, que tudo que conseguia sentir era medo, paralisia ou até mesmo vontade de desistir? Talvez seja uma enfermidade inesperada, uma crise financeira sufocante, um trauma do passado que ainda te persegue, ou um sentimento de vazio que não passa. Todos nós enfrentamos gigantes, inimigos enormes, aparentemente invencíveis, que se levantam para nos paralisar. Mas e se eu te dissesse que a vitória não depende da força que você tem, e sim da confiança que você deposita em Deus? A história de Davi, contada em 1 Samuel 17, é mais do que uma narrativa antiga. É um retrato espiritual do que acontece quando alguém comum escolhe crer em um Deus extraordinário. Enquanto todo o exército de Israel tremia diante de Golias, Davi enxergou algo que ninguém via. Ele não ficou olhando para o gigante, ele olhou para o ribeiro. E naquele ribeiro, ele não encontrou ouro, não encontrou uma espada mágica. Encontrou apenas 5 pedrinhas. Mas aquelas pedras seriam suficientes, porque Deus não precisa de armas sofisticadas, ele precisa de corações disponíveis. Davi não confiava em si mesmo, mas no Deus que o acompanhava desde o campo, desde os dias em que ele enfrentava ursos e leões para proteger o rebanho. Ele entendeu que, se Deus esteve com ele antes, estaria de novo. E aqui está a grande chave. Antes de derrubar gigantes, Davi desceu ao ribeiro. O que seriam essas pedrinhas para nós hoje? Um versículo que toca seu coração no momento exato da dor. Uma música que te lembra que você não está sozinho. Um talento que você tem e ainda não descobriu que pode usar. Um conselho sábio, vindo de alguém simples. Uma oração silenciosa feita num quarto, cheia de lágrimas e esperança. Uma estratégia ou uma ideia. Essas são as pequenas armas que Deus entrega no caminho, mas para encontrá-las, você precisa olhar para o ribeirão e não apenas para o tamanho do problema. Enquanto todos avaliavam a armadura de Golias, Davi avaliava a fidelidade de Deus. Todos olhavam para a altura do inimigo. Davi olhava para o tamanho da promessa. Todos se escondiam nas tendas do medo. Davi caminhava em direção ao campo da obediência. Não é que ele não tenha visto o perigo, não era maior que o seu Deus. Às vezes, nossa maior dificuldade não é o problema em si, mas a maneira como o enxergamos. O inimigo sabe que, se dominar a sua visão, ele abala a sua fé. Mas hoje, Deus quer restaurar a tua visão espiritual. Ele quer que você pare de contar os centímetros do seu gigante e comece a contar as promessas que ele já te fez. Você já percebeu que Deus ama agir através do improvável? Um cajado na mão de Moisés abriu o Mar Vermelho. Um fio de cabelo deu força a Sansão. Um cesto com 5 pães alimentou multidões. E uma pedrinha derrubou um guerreiro gigante. A lógica de Deus não é a lógica humana. Por isso, não despreze o pequeno, o simples, o discreto. Às vezes, é nessa simplicidade que está escondida a tua arma de vitória. Muitos acham que Davi venceu Golias com uma pedrinha. Mas, na verdade, Davi venceu Golias antes mesmo da batalha começar. Ele venceu quando recusou a armadura do rei. Ele venceu quando escolheu caminhar com o que Deus colocou em suas mãos. Sabe qual é o verdadeiro segredo? Não foi a pedra que matou o gigante. Foi a fé lançada com força nas mãos de um servo obediente. E o mesmo pode acontecer com você. Desça até o ribeiro. Pare tudo e ore. Peça que Deus te mostre onde estão as pedrinhas hoje. Talvez seja algo simples, um versículo, uma atitude, uma reconciliação.
Pare de medir o gigante. Não gaste mais energia falando sobre o problema. Gaste energia conversando com aquele que te dá a vitória. Use o que você tem nas mãos. Não espere estar mais preparado, mais forte, mais reconhecido. Davi era um jovem anônimo, mas ele não se escondeu atrás disso. Confie no resultado nas mãos de Deus. A pedra foi lançada, mas o impacto foi divino. Lance com fé e o céu se encarrega do restante. Não importa o tamanho da ameaça. O que importa é o tamanho da sua confiança. Deus não te chamara para ficar parado diante do medo. Ele te chamou para andar até o campo de batalha com fé, olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, entrego a ti. Pegue suas pedrinhas, caminhe com fé e veja Deus agir. Você não está sozinho nessa batalha. Os céus lutam com você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, tu que conheces cada batalha que enfrento, tu que vês os gigantes que tentam me paralisar, hoje eu escolho confiar em ti. Mesmo quando o medo grita alto, mesmo quando as armas parecem frágeis, mesmo quando ninguém acredita, eu sei que tu estás comigo, como estiveste com Davi no vale. Pai, abre meus olhos para enxergar as pedrinhas no ribeiro. Mostra-me as armas espirituais que o Senhor já colocou no meu caminho. Ensina-me a confiar não no que vejo, mas no que o seu Espírito me revela. Eu coloco diante de ti as minhas limitações, as minhas inseguranças, os meus pecados. Mas também coloco minha fé, mesmo que pequena, como uma pedra na mão de um pastor. Toma o controle da minha história, Senhor. Capacita-me a lutar com o que tenho e a descansar sabendo que a vitória vem de ti. Não quero mais viver fugindo do combate, mas sim avançar no teu nome contra tudo que se levanta contra mim. Pois o Senhor é meu refúgio, meu escudo, meu general de guerra. Hoje eu declaro com fé: nenhum gigante é maior que o Deus que habita em mim. Sei que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Então, mesmo que a batalha pareça longa, mesmo que eu me sinta pequeno, eu avanço, porque confio em ti. Em nome de Jesus, amém.